Deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha mesmo que é forte o bastante para se entender como alguém autossuficiente? E se eu colocasse várias barreiras na sua vida? E se eu te dissesse que para superá-las, você teria que depender de uma dose de substância que eu vou te dar e só eu vou conseguir para você pelo preço certo? Essas barreiras na sua vida seriam quebradas se você se fortalecesse, mas não. Não, você entende que você não é suficiente, que você precisa de algo a mais para suportar. E é aí, nesse momento, que você assina seu contrato com o pior dos destinos. Bom, é por isso que hoje eu quero falar com vocês dessa história aqui, que é Batman Veneno. É uma história dos anos 80, num clássico do Batman, que foi publicado pela primeira vez naquele formatinho Lenda do Cavaleiro das Trevas, que era uma história escrita pelo Dennis O'Neil, que é um escritor que eu gosto muito. Principalmente porque ele aborda temas muito pertinentes em relação a um tema que, particularmente, eu tenho bastante coisa para agregar e para contar sobre. Até porque eu já fui do meio punk, eu sei como é isso, eu sei como é entrar nesse mundo das drogas, já tive colegas meus, amigos meus que se fuderam por causa disso, já tive até ex-namorada que teve relações com isso e destruíram as suas vidas. Mas a gente vai entender isso melhor a partir daqui e dessa história que eu vou contar hoje. A história começa em uma madrugada chuvosa, onde Batman já havia recebido informações de que tinha uma criança dentro do poço. Um maníaco homicida havia prendido ela lá embaixo, e ele desce até os bueiros para tentar achá-la. E no começo até obtém sucesso, mas tem uma rocha pelo caminho que o impede de tirar aquela menina dali. Cissy Porter era o nome dela, e isso era bem perceptível à medida que ela gritava de desespero o seu nome para tirá-la dali antes que a água da chuva inundasse os esgotos. E nesse momento que o Batman percebe que não tem força suficiente para erguer a rocha. Ele diz que vai ficar bem, pede para ela se acalmar e continua levantando a pedra e nada. Tenta e nada. E ele continua gritando que vai ficar tudo bem, mesmo sabendo que não vai. E a menina é afogada pela água e soterrada pelos destroços. A criança morria ali, diante de Bruce naquela noite. Ele volta arrasado para casa, desabafando para o Alfred todo o peso nas suas costas de não ter conseguido ter feito nada e por não ter tido a força física o suficiente. Então Batman toma a decisão de visitar um farmacêutico do mercado negro que então o oferece uma escolha. Sim, uma escolha de tomar pílulas de Venom, uma substância que faria seu corpo anabolizar com esteroides e torná-lo mais forte por um tempo, sabe? E aqui vamos salientar a palavra escolha, porque o Batman pensa bastante antes de colocar uma substância de terceiros no seu corpo, desconhecida e, sinceramente, não muito confiável. Ah, e só uma curiosidade, vocês sabiam que o veneno, explicitamente aqui, a substância que o Batman usa durante essa história, serviu de utilização para o canone do Batman no futuro para a criação do Bane nos anos 90? Pois é, sabe o vilão, o Bane, da queda do morcego e tal? Então, as habilidades dele vêm através da droga que é essa substância. Também no filme do Robert Pattinson de 2022, sabe o The Batman? Tem um momento no filme em que ele coloca uma substância e injeta nele o veneno. E aí eu fiquei no cinema na época me perguntando se realmente era a substância veneno, se o que eu tinha lido aqui fazia sentido com o que ele estava injetando no filme. E depois isso ainda foi confirmado pelo Matt Reeves, então assim, essa história veneno tem muito a agregar em relação ao canone do Batman também. Fica aí uma curiosidade sobre isso, né? Ele recusa, sai pela porta da frente, mas os dias passam e ele começa a perceber os seus limites. Os seus limites como homem, como ser humano. Em algumas noites, ele não estava conseguindo vencer oponentes mais fortes, situações que envolveriam mais vigor da parte dele, sabe? Então ele volta, faz a sua escolha, aceita a droga e então sela seu destino. A partir daí, a gente vê o Batman sendo mais estúpido e agressivo do que nunca. Ele passando a não se esconder mais nas sombras, simplesmente agredindo caras que não tinham nada a ver com a investigação, se sentindo o máximo, mais forte, embebedado com o poder e com a toxicidade que aquela droga estava fazendo não só com o organismo, mas com a cabeça dele. Tanto que ele começa a tratar o Alfred mal. Ele é estúpido com alguém que sempre o amou e o tratou como um filho. Autossuficiente e arrogante, a partir da sensação de poder, de dominação.
e isso faz com que eles briguem, e o Alfred pede demissão. Pois é. Ah, que se foda então, o Bruce pensava. Eu não preciso dele, nem de ninguém. Eu tô mais forte do que nunca agora. E ele sempre voltava para o seu farmacêutico, que então, com a ajuda de um coronel militar das Forças Armadas, tinha se tornado seu traficante. Até porque o traficante não consome, ele só vende. E essa história aqui fala sobre muitos aspectos, mas ele não fala sobre aonde chega a droga e a quem interessa que a droga circule. Esse tipo de coisa eu já comentei no meu vídeo do Batman ano 1, da relação dos traficantes com a milícia e como que isso circula nas grandes redes de centros urbanos, que é dito durante o Batman ano 1, apesar de não ser dito no Batman Veneno. Batman Veneno é uma história que só trata do vício da droga em si e de como que ele nos afeta emocionalmente. Então depois se inscreve no canal e dá uma olhadinha no vídeo também que eu fiz no Batman ano 1 aqui e acompanha mais o conteúdo. É muito interessante falar sobre essas coisas a partir do entendimento que a gente tem dessas obras. E chega um momento que as drogas acabam e o farmacêutico, leia-se, traficante, começa a pedir favores pro Batman em troca de um pouco da droga. Um deles, que é a linha que fez o Batman acordar pra vida, é quando o coronel cuzão lá manda ele matar o comissário Gordon. Óbvio que ele não faz isso, e de quebra ele ainda avisa o Gordon. O comissário Gordon é um dos poucos aliados do Batman em Gotham e uma das poucas pessoas que ele pode chamar de amigo. Depois disso, que é a linha que foi cruzada, ele parte para enfrentar e prender aqueles dois filhos da puta, e então acontece uma das cenas mais patéticas de todos os tempos da história do Batman. O farmacêutico joga um pouco de droga no arbusto e o Batman deixa eles irem enquanto fica caçando no meio do mato um pacotinho de droga. E o pior é que essa cena não foi feita para ser engraçada. Ela foi feita para ser patética mesmo. Para mostrar o que um drogado pode fazer. Para mostrar uma figura tão imponente como o Batman é, no chão, no meio do mato, catando saquinho de droga. É isso que você se torna utilizando essas coisas. É essa situação em que você se coloca. Não vamos nos esquecer disso. Acontece que não só nós achamos isso patético, mas o Batman também. Ele decide que tá na hora de parar, que ele vai se livrar dessa merda dentro do corpo dele, custe o que custar. Ele não vai se ver nessa situação desonrada, patética e nojenta que ele se viu naquela noite. Nunca mais. E é por isso que ele, dentro da cabine telefônica em um bairro isolado, pede pelo amor de Deus pro Alfred o levar de volta. Ele pede desculpas pro Alfred. O Batman começa a chorar, envergonhado do que ele se tornou. E é nesse momento que nós vemos o Batman psicologicamente e emocionalmente arrasado, destruído. Quer dizer, eu já vi coisas assim acontecendo. A pessoa se destrói aos poucos, se cai numa situação patética, depressiva, que ela mesma se colocou. E no momento de pedir ajuda, aí vem o pior momento da vida dela. Aí, essa pessoa vai enfrentar um inferno pessoal dentro da abstinência. E esse é um momento da história que nós passamos por algo muito forte e muito pesado. Sem dúvida é o momento mais tenso da história. Que é o momento da reabilitação do Batman. Ele decide então que vai se trancar dentro da Batcaverna até superar seu vício. Uma clínica não poderia saber disso, nem médicos nem nada, por causa da sua vida como vigilante e tudo mais. Ele não deixa o Alfred abrir para ele por nada. Ele realmente dá um ultimato para não abrir até que 15 dias passem. Ele teria tudo ali, comida, água, mas não a droga. E esse que era o ponto. 15 dos piores dias da vida dele. 15 dias de agonia, se tornando um pastiche de ser humano, se é que ainda existe algum resquício de humanidade aqui. Dependente, repulsivo, escravo de uma escolha que ele havia feito em troca de não precisar entender ou superar seus limites. Ele então estaria superando, porque a gente vê o processo doloroso dele. De ansiedade, paranoia, alucinações, dor física, psicológica. E é aí que o Alfred faz o combinado e o tira dali, depois do tempo ter passado. O Bruce não parecia bem, mas depois de muita dor, muito sofrimento, ele conseguiu. E no fim da história, o comissário Gordon fala com o Batman explicando que, depois de ter sido preso, o farmacêutico tomou uma das pílulas de veneno para tentar confrontar os policiais que estavam segurando ele e escapar.
E ele conseguiu no começo, mas aí quando finalmente colocaram ele na cela de prisão de acordo com o Gordon, ele ficou gritando por horas e horas, com a abstinência da própria droga. Até morrer com um colapso cerebral de tanto sofrimento por não ter como consumir mais a substância dentro da cela. Batman escuta isso enquanto olha para a chuva, só pensando que, de tudo isso, a criança que ele não conseguiu salvar ainda pagou pelos obstáculos que ele não conseguiu superar. E as trevas que ele habita se tornam frias, e então cheias de pesar. E sabe, gente, eu já tive pessoas na minha vida que passaram por isso. Como eu disse, eu já fui parte do meio punk, eu já tive amigos, colegas que passaram exatamente por uma situação como essa na vida. E se eu tenho algo para dizer para você, alguma mensagem que esse quadrinho, que essa história pode nos passar hoje, é que você pode se afundar em muita coisa na sua vida. Eu sei que a vida é difícil, é dura. Eu sei que nós temos barreiras que talvez nós pensamos que não consigamos superar. Mas nós conseguimos. Nós conseguimos. E se for para se afundar em algo, que seja na fantasia, que seja na ficção, que seja em filmes, em livros, em leitura de quadrinhos, literatura como um todo, em videogame, em qualquer coisa, esporte, uma atividade física, estudo, seja lá o que for, mas nunca, nunca se afunde na droga. Nunca se afunde nessa merda, porque isso aqui vai destruir sua vida. Você quer sair da realidade? Você quer sair da realidade, cara? Então lê a porra de um quadrinho. Lê uma história foda, uma história da hora que nem essa. Se afunda nisso. Vai. Assiste anime, faz o que se for. Faz o que for, mano. Mas não entra nesse mundo. Você vai assinar seu atestado de óbito. Você vai morrer aos poucos. E não vai ser uma morte rápida, não. Vai ser uma morte dolorosa, torturante, até o fim, com você prejudicando não só você, mas as pessoas ao seu redor, a sua família, seus amigos que te amam, sua mãe, seu pai, seus irmãos, sua irmã. É isso que você vai fazer com eles. Você vai destruir a sua vida e a vida deles também. Então, se for para se afundar em algo, se afunde em quadrinhos, em videogame, no que quer que seja, mas não nisso, beleza? Bom, é isso, galera. Depois vocês deem uma olhadinha nos meus outros vídeos que eu comentei, inclusive o Batman Ano 1, que tem uma relaçãozinha nessa questão de tráfico, milícia e tudo mais, da onde sai essa droga, da onde ela vem e a quem interessa que essa droga esteja circulando no mercado, né? Enfim, gente, é isso. Valeu, falou e até mais.